Boa noite, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los nessa casa de oração, nessa casa espírita, né, para que a gente reabasteça os nossos estoques de vibração positiva, de boa sintonia, né? Então a gente se reúne aqui em torno de toda essa egrégora espiritual que está aqui para nos ajudar, para nos proteger, os nossos mentores, né? Sob a batuta do nosso patrono Francisco de Assis. Quer dizer, nós estamos aqui repleto de muita energia, de muita presença de Deus, e por isso eu peço que desligue os obsessores eletrônicos, né? É bom não deixar nem no modo avião, não, desliga mesmo, que é para essa conexão ficar limpa, a gente se aproximar daqueles que estão ansiosos para nos ajudar, para nos assistir nas nossas dificuldades, para confraternizar com as nossas alegrias. Então esse é aquele momento, aquela segunda-feira em que a gente se prepara para dar conta do recado, porque ser encarnado não é mole e não é para ser mesmo não. Então qual é o nosso grande escudo? É a prece, né? Então a gente vem aqui, se reabastece dessa energia espiritual e mantém ela durante a semana através da prece, né? Os espíritos só nos assistem se a gente pedir, e a gente pede através da prece, e a gente agradece também através da prece. Então a prece, ela mantém a nossa psicosfera sempre brilhante, sempre forte, né? E a gente se torna diferente. As pessoas gostam de se aproximar da gente, de conversar com a gente, porque nós estamos cobertos dessa luz, dessa energia, e hoje é o dia da gente reabastecer, encher o nosso copo, né? Então fiquem bem tranquilos, para que a gente fique mesmo à disposição da espiritualidade para receber tudo de bom que ela tem para nos oferecer, tá? Muito obrigado. Agora nós vamos, como a nossa filosofia espírita se propõe pedagógica, agora é a hora da leitura, vamos ficar atentos que sempre vem uma boa proposta para a gente. É o ter e o ser. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar seu futuro. Quanta energia desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos que quiserem se colocar à disposição, com o coração aberto, para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados são os próprios trabalhadores, pois são os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade do trabalho é essa. Assim seja, graças a Deus. Nós hoje estamos recebendo o nosso irmão, Luiz Cláudio Fradique, que é um amigo da casa, e vai falar sobre aprendendo o Evangelho de Jesus como criança. Antes eu vou pedir a Soninha para fazer a prece inicial. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de novamente estarmos reunidos aqui. Pedimos, Pai, que nos proteja, ajude e ampare
para que nessa próxima semana seja de muita paz e muita saúde. Que os percalços que encontrarmos sejam superados com muita coragem e resignação. Que Nossa Mãe Maria nos abençoe sempre, esteja sempre ao nosso lado. Pedimos então licença a Francisco de Assis, patrono dessa casa, a todos os mentores dessa casa e aos protetores de cada um de nós. Pedimos licença para que possamos dar por iniciado a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, que já nos envolve neste ambiente, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Vamos nos próximos minutos esquecer o mundão lá de fora e que possamos abrir os nossos corações, as nossas vibrações, agradecendo aos benfeitores da casa que tão bem prepararam essa ambiência. E lembrando que enquanto o estudo é apresentado e que nós estamos compenetrados, é a hora que eles estão tratando de nós e por isso a vibração nossa permite o melhor acesso ao trabalho amoroso deles. Agradecidos à casa que nos dá essa oportunidade de estar aqui, esse retorno, a gente estava morrendo de saudade de vir aqui. E agradecidos também aos companheiros da casa que já participam do nosso pequeno trabalho de amor chamado Sementes Diárias. Sementes Diárias, para quem não conhece, são pequeninas mensagens de positividade, no máximo 30 segundos, que nós escrevemos sob inspiração do nosso mentor e transformamos isso em mensagens via o WhatsApp, com a voz, com o texto e sempre com uma imagem que seja contextualizada ao tema, sempre um tema novo. E mandamos isso todos os dias, bem cedinho, disparamos a semente inédita. Uma inédita a cada dia, graças a Deus, já estamos aí com 5 anos e 4 meses de semente diária, sem repetir uma sequer de manhã. E hoje a gente está feliz, porque há 2 anos ela está também na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Espírita Rio de Janeiro. E no final da tarde, a gente envia, como tem todo esse acervo, envia uma antiga para também disparar as reflexões. Objetivo: a pessoa, ao acordar, ela sabe que tem ali no celular uma nova mensagem de positividade de 30 segundos para disparar as nossas reflexões. E quando a gente vê, já está envolvido ali na prece inicial, que é tão importante. Amanhã, que começa com positividade, tem tudo para se transformar num dia melhor. Aqueles que não conheçam e queiram conhecer, é só no final, acabaram as atividades, eu estou deixando aqui 2 folhas, colocar só o primeiro nome e o número do celular. A gente cadastra, a partir de amanhã já começa a receber. Muito obrigado. Tema escolhido para esta noite: aprendendo o Evangelho como crianças. Mahatma Gandhi, grande líder espiritual, metade do século passado, um homem seguido por mais de 250 milhões de pessoas. Gandhi era um pacifista, conseguiu a independência da Índia sem disparar um único tiro, e a sua religiosidade não era cristã, ele era jainista, uma das religiões que compõem o hinduísmo. O jainismo, ele prega a não violência sob qualquer hipótese. Mas Gandhi teve o seu primeiro contato com os ensinamentos de Jesus quando ele leu o Sermão da Montanha e ficou fascinado. Como em tão poucas linhas, Jesus conseguiu colocar ali toda a receita necessária à felicidade da humanidade. E por isso ele verbalizou que, se fossem destruídas todas as escrituras sagradas
e sobrasse somente as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Verbalizou também que, por esse motivo, ele temia os cristãos, por não conseguia entender como um povo que tinha acesso há quase 20 séculos aos evangelhos de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, conseguiu se manter durante todos esses 20 séculos em guerras, em litígios. Disse mais, que a hora que os cristãos vivenciassem os ensinamentos de Jesus, não só ele se converteria ao cristianismo, mas toda a humanidade se converteria. Onde é que nós estamos errando? Somos reencarnacionistas. Cremos na multiplicidade de existências. Ao longo desses 20 séculos, quantas e quantas vezes tivemos acesso aos ensinamentos de Jesus? E ainda hoje temos dificuldades de vivenciar. Será que nós estamos estudando corretamente o Evangelho? Ou será que nós estamos estudando o Evangelho com o mesmo método que a gente estuda matemática, física, química, biologia, português, inglês, história? Ali nós nos aplicamos para estudar. Mas o Evangelho não requer só a aplicação. De que adianta a gente conhecer de cabo a rabo cada ensinamento de Jesus, se nós, quando estudamos, não estudamos também com o coração? Aprender, vivenciar e aplicar no nosso dia a dia. E nós temos essa capacidade de aprender vivenciando a coisa? Temos. Porque todos nós já fizemos isso ainda nesta encarnação. Sabe quando? Quando nós éramos crianças. 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. O que a gente adorava? No final do dia, vinha um adulto contar alguma história para a gente. Uma história, uma fábula, uma parábola. Aliás, qual é a diferença de parábola que Jesus, como ninguém, utilizou, para fábula? Ambas são histórias em que tem um fundo ético-moral positivo. Tem ensinamentos. Na parábola, os personagens são seres humanos. E nas fábulas, os personagens são seres inanimados. É a nuvem que fala, é o sol que fala, é a árvore que fala, é o passarinho que fala. Mas ambas têm o mesmo objetivo. E o que a gente fazia quando o adulto acabava de contar uma fábula para a gente? A gente falava, conta mais. Aquilo mexia com a gente. E se o adulto não soubesse outra, a gente falava o quê? Conta de novo. Conta mais. Aliás, Conte Mais é o título de uma coletânea desenvolvida pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma coletânea de 4 volumes, com o objetivo de atender à evangelização infanto-juvenil. Os volumes são divididos por faixa etária, que vai do primeiro a partir de 3 anos, ao último, eu uso dizer que é 103 anos, porque somos ainda crianças espirituais. Então, nesta noite, a gente quer fazer um convite desafio, colocarmos o nosso senso crítico de lado, deixa para censurar depois, mas colocar o senso crítico de lado e vamos voltar àqueles momentos em que a gente gostava de ouvir uma fábula. Pode ser? Então vou pedir licença a vocês e utilizar uma dessas histórias, uma dessas fábulas desses livros. Era um grande vale, em algum canto deste mundo. Um vale onde a vida ali acontecia harmoniosamente. Todos os dias, bem cedinho, ele chegava
para anunciar como seria o dia. Era o Senhor Vento. E o vento, se ele chegasse calmo, tranquilo, fresco em forma de brisa, era o anúncio de um excelente dia. Mas se ele viesse mais violento e úmido, atenção, cuidado, é dia de tempestade. Naquele dia, ele chega em forma de brisa e vai rodopiando pelo vale, quando de repente ele para diante de algo que ele nunca tinha visto ali. Era uma grande, enorme e linda flor amarela. Diante de tamanha beleza, ele ficou longos segundos em silêncio, até que verbalizou: eis a criatura mais linda que Deus já pôs nesse vale. Não há beleza igual. E a flor, com uma voz bem doce, diz: bondade sua, Senhor Vento. Eu não sou mais bela nem menos bela do que ninguém, simplesmente diferente. Ainda por cima é simples, é humilde, o que a torna mais bonita ainda. Todos precisam conhecê-lo, e ele sai rodopiando, gritando, venham ver a nova moradora do vale. É a mais linda criatura que Deus já pôs aqui, e a bicharada toda indo atrás. Os passarinhos foram os primeiros a chegar, e diante de tanta beleza se colocaram a cantar e cantar. Logo em seguida chegaram as borboletas, e diante daquela belezura se colocaram a bailar. E assim foram todos chegando. O grilo, que na outra fábula é o falante, nesta também era, e ele de folha em folha, em galho em galho, chega também e fica extasiado. E com toda a bicharada ali ao redor, o grilo fala: é verdadeiramente a criatura mais linda do nosso vale, que não tem nome. Por isso, eu dou a ideia de colocarmos ela como símbolo do nosso vale, e passará a se chamar o Vale da Flor Amarela. E aquilo foi aprovado por aclamação. E no meio de toda aquela alegria, a abelha rainha diz: precisaremos protegê-la, ninguém poderá tocar nela. Os meus zangões vão fazer a cobertura aérea, ninguém se aproxima. A rainha das formigas ratifica, dizendo que por terra ninguém se aproximaria também, ela estaria segura. No meio de toda aquela alegria, num único segundo de silêncio, ouve-se alguém chorando copiosamente. Como pode, disse o grilo, como pode, no momento de tanta alegria de todos, alguém conseguir chorar aqui? A flor diz: parece que vem debaixo daquela folha seca. O vento soprou, e lá estava a dona Joaninha, chorando em prantos. Ô, dona Joaninha, disse o grilo, o que a senhora está chorando aí se todos estamos felizes? Choro pela vida do meu filho, Joninha. Mas isso não é problema nosso aqui. É o quê? Ele está doente? Sim, está muito doente. Leve para o doutor Besouro, ele que resolve com todas as poções. Eu já fiz isso. E ele disse que a única salvação do meu filho seria fazer uma poção com gotas de orvalho e uma grande pétala de uma enorme flor amarela. E eu não tenho o direito de macular tamanha beleza. Alegria de todo o vale. Ah, mas não tem mesmo. E a flor diz: o que é isso, senhor grilo? Como poderemos ser felizes se a tragédia bate à porta da casa da dona Joaninha? Vento, sopre aqui ao meu lado. Hei de soltar a maior de minhas pétalas. Não posso. Claro que pode. Sopre logo. E o vento soprou e ela deixou cair a maior de suas pétalas. Alguns bichos pegaram e correram por dona Joaninha para o doutor Besouro. E os restantes todos ficaram ali, mudos, diante daquela flor maculada. Diante de todos, daquele buraco de onde caiu a pétala, começa a sair uma luz de um amarelo dourado, nunca visto. E aquela luz toma a forma da pétala. E depois a luz vai passando por toda a flor, tornando-a totalmente dourada, mais linda ainda do que estava, eternamente mais bela.
E então, crianças espirituais, conseguimos capturar a mensagem desta fábula? A mensagem da caridade. A caridade que é o amor em ação. A caridade que está de cabo a rabo no Evangelho de Jesus. Todos os seus ensinamentos de amor nos apresentam o amor em movimento, o exercício do amor através da caridade. Uma das mais importantes de todas as virtudes. Fora da caridade, não há salvação. Existem dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade imaterial. Ambas importantíssimas. A caridade material é extremamente importante para quem tem fome, para quem tem sede, para quem tem frio, para quem está ao relento, para quem precisa de medicamento. E qual é o limite que nós temos de praticá-lo? O limite das nossas condições financeiras. Nós temos um limite. Queria eu poder dar uma casa a cada um sem teto que eu encontrasse pela rua. Não posso. Mas posso me cotizar em algum grupo para toda semana estar dando pelo menos algo para a dignidade daquelas pessoas. A comida, o medicamento, a atenção, o documento. Quais são, então, os nossos limites? A boa vontade. Todos nós temos condições. Já a caridade imaterial, eu ouso dizer que é tão importante ou mais que a material. A caridade imaterial é aquela que ouve, é aquela que fala, é aquela que se cala no momento oportuno, é aquela que ensina, é aquela que esclarece, aquela que ergue, é aquela que reergue. Existem inúmeras, infinitas formas da caridade imaterial, que passa diante de nós a oportunidade de exercê-la, de vivenciá-la diversas vezes ao dia, a todo momento, seja dentro de casa, seja aqui na casa espírita, seja na rua, seja no ambiente de trabalho. Em casa, o primeiro laboratório, escola, que nós recebemos, todos nós, onde ali no convívio com os nossos amados, nós vamos exercitando as nossas virtudes e vamos reconhecendo as nossas deficiências para transformá-las em virtude. É o exercício da paciência, da tolerância, do carinho, da amabilidade, da gentileza. E o que a gente precisa? Quais são os nossos limites para exercermos isso? Somente a benevolência, a boa vontade. É quando a criança quebra o copo. E a gente aproveita aquilo para descarregar uma semana de estresse em cima da atitude da criança, quando, no exercício da caridade, chamaríamos a criança, sim, mostrar para ela a seriedade da coisa, que poderia até ter machucado alguém, sem contar a distração, a falta de zelo com a coisa, mas jamais o uso da violência. É quando a pessoa nos faz algo que tenta nos tirar do sério, é através da caridade e buscar uma gotinha a mais de paciência, de tolerância. Assim,
O exercício da caridade se faz a todo momento. Vamos fazer um exercício de caridade? Por caridade, somente por caridade. Vocês seriam capazes de ouvir outra fábula? Pode? Pode. Era uma grande granja. Mas não dessas granjas que a gente vê no Globo Rural, cheio de gaiola, tudo lá dentro das gaiolas. Era uma granja maravilhosa, um grande sítio, onde as galinhas viviam ali em liberdade. Todas elas branquinhas, centenas, branquinhas como flocos de neve, menos uma. Uma nasceu, não se sabe por quê, Carijó, que é aquela galinha toda pintadinha de preto e branco. Carijó, ela não era mais bonita nem menos bonita, ela só era diferente de todas elas. Mas tinha um determinado grupo, que não era pequeno, das galinhas, que por Carijó ser diferente, viviam pegando no pé dela. Olha que coisa chique, bullying na granja. Viviam implicando com ela o tempo todo. Carijó é isso, Carijó é aquilo. Mas Carijó era uma galinha cabeça feita. Ela não ficava triste pela implicância. Ela ficava triste por ser ela utilizada como gatilho para que aquelas outras galinhas cometessem erros de conduta, se endividassem. Então ela não gostava dessa situação de ela estar provocando a atitude errada. E o que ela resolveu fazer para evitar esse tipo de coisa? Se as galinhas iam para a direita, ela ia para a esquerda. Se elas iam ciscar na beira do lago, ela ficava no campo, ou vice-versa, para evitar o máximo possível de provocar aquele tipo de comportamento nocivo. Mas havia um outro motivo, esse sim, deixava a Carijó muito triste. É que as galinhas colocavam seus ovos, chocavam, e de tempos em tempos tinha lá os pintinhos. E Carijó nunca conseguiu colocar um ovo. Era frustrada porque ela sentia que tinha dentro dela um sentimento materno muito grande. Ela, nas horas das orações dela, ela dizia: meu Deus, eu sei que tudo tem um porquê, mas se algum dia puder, me conceda a graça de somente um ovo, para que eu possa chocar e ter o meu pintinho. Eu quero colocar para fora este sentimento materno que está tão reprimido dentro de mim. Ela sempre orava assim. Belo dia, as galinhas estavam todas no campo. Carijó, na sua tática, foi para a beira do lago, se escalar pela areia. No que ela está andando pela beira do lago, um ovo na areia. Que loucura, que galinha maluca é essa que colocou esse ovo aqui? E saiu de perto. Pode vir um lagarto ou um gavião e comer esse ovo. É uma galinha maluca, responsável. Eu vou vigiar, mas quando ela chegar, ela vai ouvir. E Carijó ficou ali, vigiando o ovo. O dia foi passando, o entardecer chegando, e não chegava a galinha. E ela concluiu o pior. Ela não é irresponsável. Ela deve ter sido devorada por um predador. E esse ovo ficou aqui agora órfão. Como é que eu não percebi isso? É Deus. Deus é que me fez vir aqui para a beira do lago. Vou encontrar um ovo órfão, que eu vivo pedindo a ele pelo menos um ovo, e que eu possa chocá-lo. Ela saiu empurrando com o bico aquele ovo até uma relva mais protegida, preparou o ninho, colocou o ovo e ali mesmo começou a chocar. Os dias foram passando, de vez em quando passavam daquelas galinhas e ia lá, Carijó está treinando, para quando será? Mal sabia que tinha realmente um ovo ali. Até que chegou o grande dia. O ovo começa a vibrar. Carijó se levanta e fica ali na expectativa doida para ver o ovo partir, para ver o seu pintinho. E quando o ovo parte, que ela olha,
Era uma tartaruguinha. O ovo era de tartaruga, por isso estava na areia. As tartarugas enterram seus ovos. Com certeza um vento forte acabou desenterrando. E que ela viu? Não, foi Deus que me deu. É a minha filha. E será criada com todo o meu amor. Venha, tartaruguinha, vamos lá porque você vai conhecer o galinheiro. E lá foi ela, toda faceira, devagarzinho, né? Porque a tartaruguinha já anda bem devagar, pequenininha então. E lá foi ela, toda faceira, a tartaruguinha andando junto. Quando adentra no pátio do galinheiro, aquela galinhada toda, começaram aqueles. E olha lá, o filhote de Carijó vai ser militar, já veio até de capacete. E o outro diz que nada, já nasceu rico, já trouxe a casa própria nas costas. E ela nem aí, ela não se continha de tanta alegria. E vamos lá, criar a tartaruguinha. Naquele meu período, nasceram alguns pintos. E eles foram se tornando ali frangotinhos, a tartaruguinha cresceu também mais um pouco, até que Carijó falou, minha filha, você tem que se integrar aos demais. Você precisa brincar com ele, passar uma boa parte do dia ali, se interagindo e tal. Dali vão sair as suas amizades. Tartaruguinha foi, toda feliz. Só que os pintos, alguns tinham puxado aos pais, eram da pá virada. E descobriram qual era a melhor brincadeira. Pique. Imagina, pique com a tartaruga. Quando é que a tartaruga vai pegar alguém? E para não perder a graça, já que ela não conseguia pegar ninguém, eles que eram muito rápidos, eles corriam, davam a volta e ainda davam uma bicada na cabeça da tartaruga. Passaram algumas semanas, a tartaruga não aguentava mais. Chegou para a mãe e falou, mãe, você um dia me prometeu que você sempre vai me ajudar em tudo na minha vida. Claro que vou, minha filha. Ah, então vai ser hoje. Você é muito rápida. Eu preciso que você pegue um pinto daquele de cada vez. Porque eu vou dar muito neles. Mas vou dar demais. Vou morder, vou fazer... Que isso, minha filha? Mãe, eu não aguento mais. Só eu que levo na cabeça. E eles vão ver. Eu não vou fazer isso. Mas você prometeu, mãe. Eu prometi que ia te ajudar. Agora, ajudar você numa vingança, isso não é ajuda. Minha filha, aprenda uma coisa. Que se eles erram, é porque eles não conhecem a gravidade do erro que estão cometendo. Porque na hora que reconhecerem isso, para de errar. Então, perdoar, nunca hei de perdoá-los. Bom, já que você não se acha em condições, faça então o que a sua mãe faz com as outras galinhas. Se eles vão para a direita, você vai para a esquerda. Se eles vão lá para cima, você vai lá para baixo. Evita. Você não pode dar margem para ser contaminada pelo erro. O mal dos maus não pode lhe fazer mal, te transformando em má. Você entendeu? Mãe, mais ou menos, mas eu vou obedecer. Mas não me fale em perdoar de novo. Isso nunca. Tá bom. E assim foi. As semanas foram passando, ela crescendo. Os pintos já eram frangotes. Belo dia, ela estava lá na beira do lago, sob uma pedra, tomando o seu banho de sol, aquecendo o seu sangue frio. E ao longe vendo 4 frangotes. E muita gargalhada, muita brincadeira, empurrando uma caixa de papelão para o lago. E ela disse, como eu queria estar ali. Eles colocaram a caixa no lago, pularam para dentro da caixa para brincar de barquinho. O vento tocou. A caixa foi para o meio do lago, que era fundo. Um papelão foi encharcando e a caixa começa a afundar. Os gritos de alegria se tornaram gritos de desespero, porque os frangos não nadam, morreriam afogados. Quando Tartaruguinha viu aqueles gritos de desespero, ela não pensou 2 vezes. Ela se jogou na água ela é muito rápida, e chegou perto da caixa dizendo, fiquem calmos, suba um de cada vez no meu casco e se abracem. Ninguém pode cair, e eu vou serenamente levá-los até a margem. E assim eles fizeram, se abraçaram ali, equilibrando, e ela foi bem devagarzinho para que ninguém caísse. Chegou na areia, eles saíram pulando para a areia e saíram correndo.
sequer um obrigado, mas deixa para lá. E ela foi, pegou o caminho por trás do galinheiro para relatar o ocorrido à sua mãe. Quando ela relata, Carijó fala: minha filha, hoje é o dia mais feliz da minha vida de mãe. A minha filha cresceu. Como cresceu? Todo o mesmo tamanho de manhã? Você cresceu como ser. Você perdoou. Eu? Claro que perdoou, minha filha. No momento mais oportuno para você colocar em prática a sua vingança, você sequer pensou nisso. Você tomou a atitude correta em salvá-los. Mãe, é verdade. Você sabe que eu me senti muito bem com isso? Claro, todas as vezes que nós praticamos o bem a alguém, somos beneficiados imediatamente. É, mãe, de repente o alvoroço do lado de fora. Elas foram ver o que era. Estavam lá centenas de galinhas, todas ali diante, parecia uma formatura da marinha, tudo branquinho. E elas saindo, o frangote, aquele que era o líder da pavirada, diz: tartaruguinha, eu, em nome de todos, frangos, frangotes e de nossos pais, queremos pedir desculpa a você e a sua mãe por tudo de ruim que nós fizemos. Hoje você deu uma grande lição para todos nós. E queremos que a partir de hoje você se integre em todas as nossas atividades. Mas não somente se integrar, e sim aceitar o convite para ser a nossa líder, porque ainda temos muito o que aprender com você. Então, crianças espirituais, conseguimos captar a mensagem dessa fábula? A mensagem do perdão. Se a caridade é o amor em ação, o perdão é a própria caridade em ação. Perdão, que vem do latim perdonatio, por donatio, doação, donativo. Perdoar não é esquecer. Perdoar, como Jesus nos ensinou, é que quando nós somos atingidos por algo que venha nos ferir, nós devolvemos na mesma direção algo de positivo àquela fonte. Foi isso que Jesus quis dizer em dar a outra face. Dar a outra face não é levar um bufetão na direita e da esquerda, vai levar outro mais forte ainda. Está descontrolado, está irado. Dar a outra face é que quando nós recebemos uma ofensa, nós direcionamos algo de dentro de nós para fora de nós. Algo de positivo. Se nós temos acesso à pessoa para mostrar a ela na hora que a atitude dela está equivocada, ótimo, a gente esclarece. Mas se não temos, em toda e qualquer situação, nós podemos orar. Orar por aqueles que conseguem fazer despertar em nós ainda nossos sentimentos, nossos piores sentimentos. Desejo de vingança, revolta, repúdio, mágoa, rancor, que nós estamos tentando eliminar isso há 20 séculos. Por que nós não vivenciamos com facilidade os ensinamentos de Jesus, que são tão claros? Porque nós ainda damos valor ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e toda aquela coletânea de sentimentos antagônicos ao amor. Por isso Jesus disse: se estás no templo, diante do altar, para ali fazer a sua oferenda ao Pai, mas deixaste do lado de fora uma pendência para com um irmão, para ali a sua oferenda. Vá, resolve a tua pendência, para depois retornar verdadeiramente diante do Pai. Por quantas vezes nós estamos aqui na casa espírita, no templo católico, no templo evangélico, acompanhando de tudo, pedindo tantas coisas, agradecendo por tantas outras,
e deixamos em casa uma pessoa que nós estamos magoados, que nós já estamos há tantos dias ou tantas horas sem falar com ela. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Assim, os ensinamentos de Jesus, de todos os lados, é o exercício da caridade, e o perdão é a caridade em ação. Nós precisamos valorizar cada um dos ensinamentos do Mestre. E para ver se nós estamos com sustentação daquelas virtudes que nós estamos procurando desenvolver, basta perceber se a humildade está presente. Pois a humildade é a virtude mantenedora de todas as outras virtudes. Faça o exercício depois em casa. Escolhe uma virtude, tira dela a humildade para ver se ela continua sendo virtuosa. Não. Caridade. Retira da caridade a humildade. Ela vira exibição ou tentativa de negociata com o pai. Vou fazer o bem, vou ganhar bônus o suficiente para quando chegar no paraíso ter direito a um apartamento de cobertura de frente para o mar. O pai não cai nessa. O perdão, retiramos do perdão a humildade. Ele vira falsidade. É perdão da boca para fora. Quando, na realidade, os espíritos evoluídos não perdoam. A gente às vezes fala, Deus me perdoe, Jesus me perdoe. Não perdoam, porque não se sentem ofendidos. A gente só precisa perdoar se aquilo nos atingiu. Quando Deus percebe os nossos erros, por isso Ele não castiga ninguém, Ele simplesmente nos dá meios para despertarmos para a necessidade da corrigenda. Se nós não conseguimos corrigir pelo amor, vamos corrigir pela dor. A dor despertará aquela necessidade. Assim, espíritos evoluídos não têm a necessidade de perdoar ninguém, pois não se sentem ofendidos. Teste do perdão. Se eu contar só mais uma, você me perdoa? Só mais uma. Mas chega de fábula. Vamos de parábola. Era uma cidadela, uma vila, algum cantinho nesse mundão. Ali, aquela sociedade vivia harmoniosamente, bastante dificuldade. Nasce um menino que batizaram de Pierre. Podia ser Luiz, Júlio, Carlos, mas batizaram ele de Pierre. Pierre nasceu num lar cristão. Com os 3 anos, ele aprendeu com a sua mãe a importância da oração, principalmente a oração ao deitar. E logo, logo, ele pegou aquele hábito e todos os dias Pierre, na hora de dormir, fazia a sua oração. E finalizava a oração de uma maneira muito especial, um convite a Jesus. Senhor Jesus, olha, arranje um tempinho e vem me ver. Porque tem umas coisinhas que eu quero perguntar, mas é só para você. Todos os dias, Pierre repetia aquele convite. Os anos passaram. Ele já era um pré-adolescente e não faltava uma única noite que ele reforçava o convite a Jesus. Quando ele já estava na adolescência, ele começou a perceber que as pessoas naquela aldeia, naquela cidadela, quando ficavam doentes, eram curadas lá pelas pessoas que faziam as poções, os chás, isso e aquilo. Mas que quando a doença era mais séria, elas tinham que ser transferidas para a cidade grande. E muitas delas não voltavam. Porque quando iam, já iam num estado de saúde já bem ruinzinho. E ele resolveu que por isso ele queria fazer medicina, porque não existia médico na sua aldeia. Ele queria fazer medicina para que ele fosse o médico
daquele seu povo. Pediu aos pais que o ajudassem. Os pais o transferiram para uma metrópole e ele passou a residir em casa da família. E ali se aplicou aos estudos com o seu objetivo. Conseguiu ingressar na faculdade de medicina e se dedicava tanto que foi um aluno nota 10 em todos os períodos. O boletim dele era o mais excelente já visto. 10 em tudo. Tanto é que, quando da formatura, choveram propostas, as mais vantajosas, institutos, hospitais, propostas que dariam uma condição financeira excelente a ele. Mas ele tinha um objetivo: ser o médico daquela cidadela. E assim ele fez, ele retornou para a sua cidadela. Abriu o seu consultório e passou a trabalhar. Mas ele trabalhava numa condição que a gente já conhece com outro médico, Dr. Bezerra de Menezes. Aqueles que podiam pagar, pagavam. E aqueles que não podiam pagar, simplesmente não pagavam. E a consulta era a mesma dedicação, o mesmo carinho. Os anos foram passando. E no boca a boca, a fama do Dr. Pierre foi trazendo cada vez mais pessoas nas duas parcelas. Mas como com Bezerra de Menezes, a parcela dos necessitados era maior. As décadas passaram. Dr. Pierre, quando chegava na sua casinha, era uma casa ao pé da montanha, onde ele chegava ali, adentrava a sala, tinha um gabinete logo à direita, que era o seu canto preferido, e lá ele ia. Entrava no gabinete, sentava numa poltrona confortável, aquela maletinha clássica de médico, botava na mesinha, e ali ele se preparava para a prece. Mas primeiro, ele fazia a revisão do dia. Deve ter lido questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos venerandos que meio dispõe o homem de agilizar o seu desenvolvimento. E quem responde é Santo Agostinho. Vale a pena ser lida essa questão. Santo Agostinho, resumidamente, diz: fazei o que eu fiz quando aí vivi. Ao final de cada dia, repassava o meu dia para ver se pela natureza dos meus atos haveria alguém que de mim se queixasse. Rogava ao alto que me auxiliasse na reparação dos meus erros. Isso é um hábito a ser desenvolvido. Hoje, a minha netinha de 8 anos, que vive conosco, todo dia às 9 horas ela se recolhe. Onde eu estiver na casa, ela vai lá e fala assim: estou te esperando, hein? Para quê? Para fazer a prece. Só que antes da prece, a gente engatou isso aí. Peguei um gancho lá com Santo Agostinho e falei: olha só, a gente tem que repassar rapidinho, ver o que de bom nós fizemos, o que de ruim nós fizemos e qual foi a oportunidade de fazer o bem que nós tivemos e não realizamos. O vô vai fazer a dele, você faz a sua. Isso a gente faz rapidinho. 1, 2, 3 e já. Fecha os olhos, 1, 2, 3 já. Eu faço a minha junto. Em 30 segundos. A dela, ela faz de 3 a 5 minutos. A danadinha repassa o dia todinho nos detalhes. Uma vez ela estava repassando, fazendo assim, de olhinho fechado, fazendo assim. Eu, meu Deus, vai faltar dedo daqui a pouco. Aí quando acaba, eu falo para ela: vai lá, oportunidade de fazer o bem que não fez. Ah, vovô, lá no colégio, a minha amiguinha estava com o tênis desamarrado. Eu vi que estava, mas eu não avisei a ela porque ela não sabe amarrar. Eu podia avisar e amarrar para ela, mas eu não fiz. Então, a partir de agora, você já sabe que isso aí é para ser feito. E assim ela sempre dá oportunidade. A gente tem de ver da criança como é que a coisa está acontecendo. E em seguida a gente entra na prece. Mas o que adianta eu fazer a prece todo dia por ela? Aí eu fiz o seguinte: dia ímpar, eu faço a primeira parte da prece e você faz a segunda. Dia par, inverte. E assim estamos tentando fazer a nossa parte. Dr. Pierre já era o octogenário.
Era uma noite muito fria. Era bem tarde. Pois a cada ano que passava, ele precisava acordar mais cedo, ir para o consultório e sair de lá cada vez mais tarde. Tamanha era a quantidade de pessoas que chegavam. Aquela noite fria, ele com dificuldade para abrir a porta, as mãos tremiam, não só do frio, mas da energia que não era mais de um jovem. Ele adentra, vai para o gabinete, coloca a maletinha, senta-se à poltrona, faz a reflexão, faz a prece e no final, pela primeira vez, ele não faz o convite a Jesus. E diz: Senhor Jesus, sem nenhuma mágoa, sem nenhum sentimento ruim, estou retirando todos os convites que fiz a vida inteira. Mas retiro porque hoje eu compreendi. Se eu, que sou o único médico dessa cidadela, eu estou trabalhando há mais de 60 anos, de domingo a domingo, sem um dia de descanso, porque eu não tenho tempo, como poderia achar que o Senhor, que é o médico de toda a humanidade, poderia ter um único minuto de folga para estar aqui comigo? Então eu compreendo, Jesus, por que o Senhor nunca veio? Os meus dias estão chegando, eu sinto. E se quando estiver do lado de lá, se eu tiver a mínima chance de pelo menos integrar a sua equipe de médicos, me darei por satisfeito. Neste momento, o quarto se fez luz. Numa luz tão intensa, que Dr. Pierre ficou momentaneamente cego. Abaixou a cabeça em ato reflexo. E ali tentando acostumar com aquela claridade. E ele vai acostumando, e quando acostuma, ele vê pés em sandálias de couro, vestes alvas, vai levantando a cabeça, barbas e castanho dourado em conformidade com longos cabelos, rigorosamente repartidos ao meio, como era a característica dos nazarenos. Estava Pierre diante de Jesus. E diante daquela emoção, ele que tinha tanto que falar com Jesus, lhe dá um nó na garganta, ele não conseguia emitir uma única palavra. E Jesus, sereno, olhando para ele, ele tenta se restabelecer. E na hora que ele sente que o nó está desatando, que ele vai poder falar, alguém bate freneticamente a porta. Doutor Pierre, venha logo, minha mãe está morrendo. Venha, Doutor Pierre. Ele olha para Jesus, olha para a maleta, e aquele jovem continuava a gritar. Ele olha novamente para Jesus, olha para a maleta, lança a mão da maleta e sai em disparada e dá as costas a Jesus. Quase a noite inteira brigando contra a morte, febre alta, convulsões, até que conseguiu mais uma vez vencer a morte. Retornando à sua casa, os primeiros raios de sol já batiam no topo da montanha. Ele estava feliz por ter vencido a morte mais uma vez, mas totalmente arrasado, pois na única ocasião que Jesus se dispôs a visitá-lo, ele deu as costas a Jesus. Adentrou a sua casa cabisbaixo e de repente viu que na porta do gabinete, pela fresta, havia luz no gabinete. Ele larga no chão a sua maleta, corre e adentra o gabinete, e lá estava Jesus, de pé, na mesma posição. Ele se joga aos pés de Jesus, abraça Jesus. O Senhor me esperou, o Senhor me esperou. Jesus, amorosamente acariciando os alvos cabelos, responde: Pierre, se você não fosse, aqui eu não estaria. Quem é Dr. Pierre? Somos nós, cada um de nós. Cada um de nós que desde que aprendemos a orar, nós agradecemos a Jesus. Nós pedimos a Jesus. Nós louvamos a Jesus.
mas nós não vivenciamos os ensinamentos de Jesus. Nós estamos, sim, nos esforçando para aprender o máximo. Com que objetivo? O nosso desenvolvimento espiritual, para que um dia possamos exercer aquilo que Paulo falou na sua carta aos Coríntios. Atingirmos a felicidade plena de um dia podermos estar face a face com Jesus. Nós podemos, sim, agilizar esse processo se nós não estudarmos de uma maneira tão fria, e sim estudar e colocar aquilo no nosso vivenciar. É fácil? Não. É muito difícil, por causa daqueles sentimentos que ainda temos, mas só existe um caminho: exercitando. E a cada dia que a gente exercita um pouquinho mais, vencer o homem velho que existe dentro de nós vamos cada vez vivenciando mais e mais e mais. E aquilo que era tão difícil se torna menos difícil, se torna normal, se torna fácil, muito fácil, quando a gente vê, já incorporou na nossa natureza de ser. Este é o convite que todos nós temos de nos transformarmos em Dr. Pierre. Enxergar que não é o convite, não é o louvor, não é o agradecimento que trará Jesus para perto de nós. Pois nós todos já estamos no coração de Jesus. O que precisamos é colocá-lo nos nossos corações. E assim, fechamos os nossos olhos, elevamos os nossos pensamentos, nos beneficiando desta psicosfera, dessa ambiência tão maravilhosa que ora sentimos. E entramos em agradecimento. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno, toda a terra a iluminar. Os teus passos pela areia do mundo, o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor
que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Antes de pedir ao nosso convidado para fazer a prece final, a quem já agradecemos pela bela palestra, Nós é que agradecemos. e queria lembrar aqueles que estão de carro para oferecerem a carona solidária, né, porque a gente fica num lugar distante, então, viu alguém caminhando, ofereça, pelo menos até o centro, quem puder, ofereça a carona. Queria agradecer aos que têm nos ajudado da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos para as famílias que a gente assiste, né? Agradeço muito, vocês têm ajudado bastante e continuamos pedindo porque nossos irmãos precisam comer todo dia, então continuem trazendo. Agradeço muito. E lembrar das nossas atividades, além da segunda-feira, né? Nós temos na terça-feira aqui o trabalho com as rezadeiras, na quinta nós temos o atendimento fraterno com a desobsessão, na quarta, né? Na quarta, na terça e na quinta nós temos grupos de estudo à noite, então estão todos convidados a participarem das atividades da casa. Temos também os atendimentos terapêuticos, né? Então estão sempre convidados e às segundas-feiras esse encontro já está marcado antecipadamente, tá? Então agradeço muito a presença de vocês e vamos pedir ao Fradinho para fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos todos aqui, nesta tua casa de amor. Amplia, Senhor, as nossas sensibilidades, para que possamos retornar aos nossos lares, tranquilos, serenos, equilibrados, e que o medicamento que recebemos nesta noite possa se prolongar por toda a semana. Que possamos redobrar as nossas vigilâncias, Jesus, e todas as vezes que formos convidados ao desvio, ao erro, que possamos lembrar dos teus ensinamentos. Mas rogamos, Senhor, especialmente por aqueles irmãos que sequer lembram de Ti, aqueles que estão seduzidos pelas necessidades materiais, que possam, Jesus, possam ser tocados, possam encontrar em seus caminhos motivos de reflexões. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que virão buscar aqui nesta casa de amor o atendimento para as suas dores do corpo e da alma, encarnados e desencarnados.
que possamos, Mestre querido, na próxima semana, estarmos mais uma vez aqui para este teu banquete de luz. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Amém. Boa noite.